Existe uma pergunta que mudou completamente a forma como eu entendi a transformação. Durante muito tempo eu acreditava que no dia em que eu entendesse a origem dos meus problemas, eles simplesmente desapareceriam. Eu pensava assim: quando eu descobrir de onde veio essa crença, quando eu entender por que eu ajo desse jeito, quando eu enxergar a minha infância, tudo vai mudar. Mas não foi isso que aconteceu. E isso também já deve ter acontecido contigo. Tu lê livros, faz terapia, assiste vídeos, estuda desenvolvimento pessoal, entende exatamente por que reage daquele jeito, mas aí chega uma situação difícil e tu faz exatamente a mesma coisa de antes. Já aconteceu contigo? Mas aí chega uma situação difícil e tu faz exatamente a mesma coisa que antes. Já aconteceu contigo? Tu prometeu que nunca mais aceitaria um relacionamento que te machucasse e algum tempo depois estava vivendo praticamente a mesma história, só que com outra pessoa. Ou então tu decidiu, dessa vez eu vou colocar limites, mas bastou alguém pedir um favor e tu disse sim de novo, mesmo querendo dizer não. Ou tu prometeu que nunca mais ia explodir com os teus filhos e num dia de muito cansaço tu reagiu exatamente como tu tinha prometido que não reagiria. Ou tu decidiu que ia começar a cuidar mais de ti, que ia dizer mais não, que ia colocar limites, mas bastou alguém precisar de ti e mais uma vez tu te colocaste por último. Ou tu recebe 10 elogios, mas basta uma crítica e parece que os outros 9 desapareceram. Tu sabe que não precisa mais provar o teu valor, mas tu entra numa reunião ou começa um projeto novo e sente que precisa mostrar o tempo inteiro que é capaz. Se isso acontece contigo, tu não está sozinho. E sabe o que é mais curioso? A maioria das pessoas não está sem informação, muito pelo contrário. Elas já sabem exatamente de onde vieram as suas dores. Elas entendem as suas crenças, elas conseguem explicar o próprio comportamento, mas continuam repetindo os mesmos padrões. Durante muito tempo eu achei que havia alguma coisa de errado comigo, porque eu pensava, se eu já entendi, por que eu continuo fazendo isso? E essa pergunta me acompanhou durante muito tempo, até que um dia eu comecei a perceber uma coisa. Existe uma diferença enorme entre entender a história e viver uma experiência capaz de transformar a forma como o nosso corpo responde a ela. Porque a mente aprende muito rápido, mas o corpo aprende de outro jeito. Vou te dar um exemplo. Imagina uma criança que durante muitos anos aprendeu que precisava agradar todo mundo para ser amada. Ela cresce, vira adulta, faz terapia, entende de onde isso veio, consegue até explicar. Eu ajo assim por causa da minha infância. Mas quando alguém demonstra desaprovação, o coração acelera, o peito aperta, o medo aparece e antes mesmo que ela consiga pensar, ela já está agradando de novo. Percebe? A mente sabia, mas o corpo respondeu primeiro. Talvez tu nunca tenha percebido isso, mas o corpo ele fala antes da mente. Muitas vezes nós acreditamos que pensamos e depois sentimos, mas em algumas situações, primeiro nós sentimos, depois a mente cria uma explicação para aquilo. E isso acontece muito mais do que a gente imagina. O corpo não pergunta se aquela situação é igual à do passado. Ele pergunta: isso parece familiar? Se parece, ele reage. Imagina alguém que tem medo de falar em público. Ela sabe que não vai morrer, sabe que não é um perigo real. Mas na hora de subir ao palco, o coração acelera, a mão sua, a voz treme, a mente sabe que está segura, mas o corpo age como se estivesse em perigo. Por quê? Porque em algum momento da história daquela pessoa, ser vista ou julgada foi associada a uma ameaça e o corpo não esquece. É por isso que às vezes alguém levanta um pouco a voz e tu já sentes um aperto no peito. Ou alguém demora para responder uma mensagem e tu começa a imaginar que fez alguma coisa errada. A situação mudou, mas o corpo ainda está tentando te proteger usando aquilo que aprendeu há muitos anos atrás. E isso começou a fazer muito sentido para mim, porque eu percebi que muitas vezes nós tentamos mudar apenas através do pensamento. Só que existe uma parte de nós que não aprende apenas ouvindo. Ela aprende vivendo, ela aprende sentindo, ela aprende através de experiências que marcaram a nossa história. Foi quando eu comecei a entender que conhecer uma crença é apenas o começo da transformação e não o fim. E essa descoberta mudou completamente a forma como eu passei a olhar para o processo da cura, porque eu percebi que ninguém muda apenas porque recebeu uma informação. Nós mudamos quando uma nova experiência começa a ensinar o nosso corpo que ele não precisa reagir como antes. E foi exatamente aí que tudo começou a fazer sentido para mim, porque durante muito tempo eu achei que eu precisava estudar mais, ler mais um livro, fazer mais um curso, encontrar mais uma resposta, como se existisse alguma informação que ainda estivesse faltando. Mas aos poucos eu fui percebendo que não era isso. O conhecimento foi muito importante, ele me ajudou a compreender a minha história, mas compreender não era o mesmo que transformar. A verdadeira mudança começou quando eu parei de tentar convencer a minha mente e comecei a acolher partes minhas que ainda estavam sofrendo.
E como fazer isso na prática? Não é complicado, mas existe presença. Quando uma reação forte aparecer, respira. Dá 5 segundos antes de responder. Observa onde o teu corpo, aquela sensação está. Se é no peito, se é na garganta, no estômago. Só observa, não precisa agir imediatamente. Esse pequeno espaço entre o estímulo e a resposta é onde a transformação começa. Não é sobre nunca mais sentir. É sobre aprender a responder em vez de apenas reagir. Eu lembro de um momento muito marcante da minha caminhada. Eu já tinha estudado muito, já entendia onde vinham muitas das minhas crenças e mesmo assim eu ainda reagia da mesma forma em algumas situações. Foi muito frustrante porque eu pensava, será que eu não estou evoluindo? Até que um dia eu percebi que eu estava sendo injusta comigo mesma. Eu queria que uma menina que passou anos aprendendo a sentir medo desaprendesse tudo isso apenas porque eu tinha estudado, entendido a minha história. Foi nesse momento que eu parei de querer consertar aquela menina e comecei a acolhê-la. Eu precisei olhar para aquela menina que acreditava que precisava provar o seu valor, para aquela menina que acreditava que precisava ser perfeita, para aquela menina que não sentia se vista. Eu precisei olhar para ela. E pela primeira vez, em vez de brigar com ela, eu comecei a abraçar. Foi aí que eu percebi uma coisa muito bonita. Nós não passamos muitos anos tentando expulsar partes de nós que na verdade só estavam pedindo acolhimento. Talvez exista uma parte tua que ainda sente medo, outra que ainda sente vergonha, outra que ainda acredita que precisa agradar todo mundo. E durante muito tempo tu tentaste fazer essas partes desaparecerem. Mas se elas não precisam desaparecer, elas só precisam ser vistas. Isso mudou completamente a minha forma de viver. Porque eu parei de lutar contra mim mesma e comecei a caminhar do meu lado. Hoje, quando o medo aparece, eu já penso, meu Deus, eu não evoluí? Não é assim mais. Hoje eu penso, existe uma parte minha que ainda precisa de amor. Percebe como isso muda tudo? A culpa, ela dá lugar à curiosidade. A cobrança dá lugar à compaixão. A luta dá lugar ao acolhimento. E foi justamente nesse momento que eu comecei a sentir uma paz que eu nunca tinha sentido antes. Não porque todos os meus medos desapareceram. Não porque eu nunca mais tive desafios, mas porque eu parei de acreditar que eu precisava ser perfeita para merecer viver em paz. Foi neste momento que eu percebi que existiam experiências que conseguiam chegar em lugares onde apenas o entendimento não chegava. Cada pessoa encontra esse caminho de um jeito. Algumas através de terapia, outras através de meditação, outras através da oração. No meu caminho, uma dessas experiências aconteceu durante uma consagração de ayahuasca. Teve uma consagração que eu nunca vou esquecer. Eu vi claramente aquela menina que passou tantos anos tentando ser suficiente. E pela primeira vez eu não senti vontade de mudá-la. Eu senti vontade de abraçá-la. Eu chorei muito naquele dia. Não porque descobri alguma coisa nova, mas porque finalmente eu consegui viver, não apenas entender o que significava olhar para mim. Com amor, que eu sempre procurei lá fora. Foi ali que a teoria virou experiência. Foi ali que o entendimento finalmente encontrou o corpo. Isso não significava que eu nunca mais teria desafios. Significava que eu parei de acreditar que precisava ser perfeita para merecer viver em paz. Hoje eu continuo estudando, continuo fazendo terapia, continuo sabendo tudo que eu preciso fazer, mas eu continuo vivendo experiências que expandem a minha consciência. Continuo consagrando a ayahuasca quando sinto esse chamado, continuo aprendendo todos os dias. Mas existe uma diferença enorme. Eu não faço mais isso porque acredito que existe alguma coisa errada comigo. Eu faço porque amo recordar quem eu sou realmente. Quem eu sou em essência. Recordar por baixo todas as crenças que existem, né? Dessa essência que foi quebrada. E talvez essa seja a maior transformação da minha vida. Eu deixei de buscar uma nova versão de mim e comecei a reconstruir quem eu sempre fui. E isso foi libertador. Porque eu passei muitos anos acreditando que precisava me tornar alguém melhor. Hoje eu não penso mais assim. Hoje eu acredito que o meu caminho é lembrar. Porque existe uma coisa que essa caminhada inteira me ensinou. É que eu nunca precisei me transformar em outra pessoa. Eu só precisei parar de acreditar que eu era menor do que realmente eu sou. Lembrar da mulher que sempre esteve aqui, por baixo das dores, das crenças, dos medos, das máscaras. Hoje eu acredito que o nosso trabalho não é criar uma nova versão de nós. É retirar aos poucos tudo aquilo que nos fez esquecer quem realmente somos. Se alguma parte dessa história fez sentido para ti, eu quero te deixar uma pergunta. Quando tu olha para as tuas reações, tu costuma perguntar: por que eu ainda sou assim? Ou perguntas: o que essa parte de mim está tentando me mostrar?
Porque às vezes as respostas que tu procura não está em lutar mais, ela está em ouvir melhor. Então hoje, antes de reagir, respira. Observa o que está acontecendo dentro de ti e pergunta: isso é o que está acontecendo agora ou é uma história antiga que está sendo tocada? Não precisa ter a resposta imediata, apenas faz a pergunta, porque muitas vezes o simples fato de perguntar já começa a transformar. Porque muitas vezes aquilo que nós chamamos de fraqueza é apenas uma parte de nossa que ainda está esperando ser acolhida. E quando ela finalmente é vista, ela já não precisa mais gritar. E no próximo vídeo eu quero falar sobre uma palavra que nós usamos o tempo inteiro, mas quase nunca compreendemos de verdade. O que é, afinal, a consciência? Porque eu demorei muitos anos para perceber que consciência não é acumular conhecimento. Foi quando eu compreendi isso que a minha vida começou a mudar de verdade. Mas essa conversa fica para um próximo vídeo. Um abraço, conhece tudo aquilo que te faz vibrar. Eu te amo e nunca esquece, somos todos um.